Vamos lá. Eu sou o Hudson, sou aluno do Departamento de Pós-Graduação em Filosofia da PUC de São Paulo e estudo o pensamento político de Ernest Bloch. Bem, desse traço eu quero tratar especificamente como é que o pensamento de Bloch foi introduzido no Brasil. Bem, o pensamento de Bloch é introduzido através da teologia da libertação, ou seja, a recepção de um marxismo que trouxesse no seu arcabouço o aspecto religioso, ou seja, o marxismo que é influenciado por elementos de uma mística, ou seja, de uma mística que milita, que uma mística que tem por sua visão um messianismo revolucionário. O Bloch é essencial nesse sentido. Por quê? Bloch vai dizer o seguinte, olha, desde lá de Geist der Utopie de 1918, os homens ainda não encontraram o seu verdadeiro lar. A palavra Heimat, que é a pátria identitária, ela será absorvida pela teologia da libertação pensando exatamente em homens e mulheres cuja a travessia ainda não encontraram a sua verdadeira casa, ou seja, o seu verdadeiro oikos, ou seja, figuras cuja a maneira em trânsito esperancem um lugar cujo processo de desigualdade seja do que? Seja suprimido, ou seja, pensar a América Latina e pensar nesses processos, principalmente nas pastorais da terra, nas pastorais cuja ação é focada dentro dessas minorias, ou também como poderíamos colocar como maiorias, o Bloch é essencial para analisar essas especificidades. E principalmente partindo do quê? Partindo desse elemento que é um elemento essencial. A palavra que o Bloch coloca para esse ser que encontra o seu verdadeiro lar é o ser que, nesse sentido, consegue se libertar de todas as amarras do sistema burguês, que é uma questão que a gente pode pensar. Para o Bloch, ele vai dizer, olha, isso não é simplesmente um sonho. Eu penso, a partir disto, que nós podemos entender que todo processo histórico pode ocorrer fissuras, e essas fissuras nada mais apresentam como um processo parcial dessa libertação. Então, o que o Bloch vem... o Bloch ele é uma colaboração nesse sentido para pensar a libertação, entendendo que a libertação ela não é um processo total, ou seja, ela é um processo histórico em aberto que vai se constituindo ao longo do tempo pela participação desses seres, ou seja, desses agentes históricos que materialmente vão intervir em seu processo histórico. Então, posso pensar aqui numa obra do Dussel, né, que é o Ética da Libertação. O Dussel tem pelo menos um capítulo e meio para se dedicar ao livro, ao chamado grande livro do Bloch, que é o Princípio Esperança. E pensar a ética da libertação, pensar em algo factual, pensar a partir daqueles que corporeamente são invisíveis, a esperança é uma categoria essencial, no sentido de não perder de vista. Como eu disse na última fala, o esperançar do Bloch, ele termina exatamente com a palavra Heimat, ou seja, o esperançar conduz os homens a quê? Ao seu verdadeiro lar, à sua verdadeira casa. E pensar o Bloch nesse sentido, na sua recepção para a América Latina, é também pensar que se o modo de vida burguês é o único modo de vida dado, então não há esperança. E o Dussel mesmo coloca nesse sentido. A ética da libertação é necessária para se pensar o negro, o índio, o idoso, a criança, a mulher, dentro de um processo, de uma categoria essencial do Dussel, que é a categoria chamada proximidade. Ou seja, se os homens não são reconhecidos por aquilo que são, né, não há esperança.
Então, pensando nessa ética factual colocada por Dussel, isso é uma das recepções que a gente pode pontuar sobre o pensamento de Ernest Bloch.